seus vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu, provavelmente, amanhã ou depois de amanhã, vou retornar a esse assunto, porque não deu tempo ainda de digerir os 30 minutos de vergonha alheia, né, que muitos brasileiros sentiram do discurso do Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Jair Bolsonaro, né, falou um monte de atrocidade, como sempre, né, e só faltou defender a terra plana. Eu achei que ele ia defender que a terra é plana. Porque ele começou o discurso dele dizendo que o Brasil estava à beira do socialismo. Nossa Senhora, eu queria entender o que o Jair Bolsonaro entende por socialismo. Né, para a gente estar à beira do socialismo, certamente, né, o Jair Bolsonaro entende o socialismo diferente de todos os autores clássicos da direita e da esquerda na hora de definir, né, como seu projeto ou como projeto do inimigo, o que é o socialismo. Olha, eu não concordo, né, mas muita gente chama a social-democracia de socialismo. Né? Então, poderia ser, né, afinal de contas, o Brasil, nos últimos 30 anos, foi, né, dirigido por dois partidos que reivindicavam a social-democracia, né, o Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB, e o Partido dos Trabalhadores, né, que, hegemonicamente, quando se dizia socialista, estava se dizendo social-democrata, né, porque não tinha um projeto radical de socialismo no sentido de projeto anticapitalista, né? Gente, pelo amor de Deus, aonde que teve regime, governo social-democrata no Brasil? Nem o PSDB, nem o PT chegaram nem perto de realizar um projeto social-democrata, né? Para a gente poder achar que o Bolsonaro está querendo dizer que o Brasil estava à beira da social-democracia. Né? Não chega, não é possível, né, imaginar que isso tem alguma coisa a ver com a realidade, nem se você chama, né, o que você está chamando de socialismo é a social-democracia. Se a gente pensa, né, no socialismo como um regime anticapitalista, aí então vamos, né, combinar que dizer que o Brasil estava à beira de virar, né, um país comunista, né, é praticamente defender que a terra é plana. Né? As pessoas precisam entender, olha só, os comunistas, a essência de um governo comunista é o fim da propriedade privada dos meios de produção. A gente, no Brasil, em algum momento da história, nós tivemos um governo que tivesse sequer pensando, planejando, cogitando acabar com a propriedade privada das fábricas, das empresas, das fazendas, das minas, né, que isso seria, né, o Brasil está à beira do socialismo numa perspectiva revolucionária. Né? Então, nem numa perspectiva reformista, nem numa perspectiva revolucionária, o discurso do Jair Bolsonaro faz o menor sentido. E aí, se você começa o seu discurso, né, dizendo coisas que não fazem o menor sentido, você só pode passar 30 minutos, né, repetindo coisas que não fazem o menor sentido. Eu queria chamar a atenção para uma outra operação difícil, operação mental do Jair Bolsonaro, difícil de eu entender, que é o seguinte: o que ameaça a soberania do Brasil sobre a Amazônia? Quando é que o Brasil entrega a Amazônia para os interesses internacionais? É justamente quando ele permite a exploração predatória da Amazônia em nome do agronegócio e do extrativismo mineral. Isso é entregar a Amazônia para os interesses internacionais. Né? O Brasil aceitar o papel, o lugar de ser a grande fazenda do mundo, de ter que alimentar o mundo às custas da destruição do nosso meio ambiente. É assim que o Brasil cumpre esse destino. Então não faz sentido nenhum você dizer assim: o meu governo é um governo nacionalista, que está preocupado com a soberania da Amazônia,
Por isso, a gente tem que ter soberania para permitir que o agronegócio desmate, para permitir que as terras indígenas sejam exploradas pela mineração, pela agropecuária. Gente, isso é justamente o que o capital internacional quer que se faça com a Amazônia, né? Então, realmente, eu não sei se o Jair Bolsonaro é muito burro ou muito genial, né? Porque ele consegue fazer um discurso típico do George Orwell, né? Ele fala o contrário do que ele quer dizer, né? Então, o governo mais empenhado nas últimas décadas em entregar a Amazônia para o capital internacional vai para a ONU dizer que está defendendo a soberania da Amazônia. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha só, a Amazônia é nossa, se a gente vai acabar com ela, vai arrasar com ela, isso é problema nosso, né? Isso vai ser bom para o povo brasileiro. Bom, realmente, depois a gente precisa analisar os pontos, né? A agência Lupa já identificou várias mentiras. Inclusive, Bolsonaro falou que só 8% das terras brasileiras estão destinadas à produção de alimentos, na verdade, 24%. Tem vários dados ali, né, que não tem nada a ver com a realidade. Eu preciso encerrar porque estourou meu tempo. Depois eu continuo analisando o desdiscurso, o antidiscurso do Bolsonaro na ONU.